Amém, meu Deus. Amém. Olá, querido. Sempre é muito bom rever cada um de vocês. De maneira muito especial, eu quero saudar você, telespectador da TV Novo Tempo, que nos acompanha no programa Viva, uma experiência real. O programa Viva é gravado aqui nas instalações da Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para que você, juntamente com essa comunidade, possa ter, semana após semana, uma experiência real com Deus. Nós já passamos da metade da atual série de mensagens intitulada Cultivando o Futuro. Em cada uma das mensagens dessa série, nós temos aí buscado aprender um pouco mais sobre uma das características de uma vida plena, uma vida completa, uma vida de acordo com um conhecido texto no Novo Testamento. Essa porção bíblica é também conhecida como o fruto do Espírito. E nessa porção bíblica nós encontramos as qualidades daqueles que vivem de acordo com o plano do Criador para a sua existência, para a sua vida. Aqui nós encontramos como de fato nós podemos viver e cultivar o futuro em nossa vida. E como eu tenho repetido a cada uma das mensagens, aqui vai novamente o texto principal dessa série. Ouça com atenção. O Espírito, contudo, produz frutos como estes na vida humana: amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fidelidade, tolerância e autocontrole. E não existe lei contra nenhuma dessas coisas. Nós, nas mensagens anteriores, falamos sobre já o amor, falamos sobre a alegria, paz, paciência, e na última mensagem desenvolvemos o tema da bondade. E obviamente, seguindo a ordem que Paulo apresenta aqui na sua carta aos cristãos da região da Galácia, nós vamos então à sexta característica, a sexta faceta do fruto do Espírito: generosidade. Generosidade. E eu pergunto para você, será que nós somos generosos? Que porção do seu tempo, que porção dos seus recursos materiais você tem dado, compartilhado, não apenas pensado em dar, mas você tem de fato dado a Deus, a pessoas que necessitam, aos pobres, pessoas em dificuldades? Você sempre se pega, quem sabe, dando somente aquilo que sobra e quando sobra? Ou quem sabe você tem um desejo de dar, um desejo incontido dentro de você, cada vez com o desejo de dar mais e dar do seu melhor? Esse assunto da generosidade, de certa forma, ele está intrinsecamente ligado às respostas que você deu a essas perguntas que eu acabei de fazer. Querido amigo, querida amiga, ver o sofrimento ou ver a rotina. Muitas vezes nós nos tornamos insensíveis ao sofrimento das pessoas. Vemos circunstâncias em que pessoas estão ali necessitando ajuda e nós simplesmente não temos o desejo de ajudar, o desejo de estender a mão, o desejo em ser generoso. Temos aí já por mais de 1 ano e meio vivido os efeitos da pandemia da Covid-19. E na realidade a solidariedade e a generosidade são dois comportamentos que têm tido um papel importante no combate às diferentes consequências que essa pandemia tem causado. E entre elas, um dos problemas crônicos e sérios tem sido o aumento de desigualdade social. O ato de fazer o bem já era importante antes, mas agora com a pandemia tornou-se absolutamente essencial. E aí? O que você acha desse assunto? O que você pensa? Mas na realidade, o que é generosidade? Ouça com atenção, eu quero compartilhar com você o que o dicionário da língua portuguesa traz e descreve. Define generosidade assim: generosidade, substantivo feminino, que é uma qualidade daquele que é capaz. E ouça com atenção: qualidade daquele que é capaz de sacrificar seus próprios interesses em benefício de outrem. Qualidade do que é bondoso, generoso, liberalidade, prodigalidade. Extraordinária essa definição que o dicionário traz: aquele que é capaz de sacrificar seus próprios interesses
em benefício de uma outra pessoa. Por sinal, você sabe qual é um dos antônimos de generosidade? Egoísmo. Isso mesmo, uma vida centrada em nós mesmos. Nós temos visto aí nos últimos meses, de maneira acentuada aqui no Brasil, passeatas nas grandes capitais, e não é meu objetivo algum neste momento discutir aqui a legitimidade ou não daquilo que nós temos visto durante essas ações contra ou em prol do atual governo. Mas uma coisa é certa: muito de tudo que nós temos visto seria evitado se no coração de líderes políticos, se no coração de governantes, se no coração da população, se no seu coração e no meu coração a generosidade pudesse de fato ser uma realidade, se o coração de cada um de nós pudesse ser guiado pela generosidade e não pelo egoísmo. Generosidade, capacidade de sacrificar seus próprios interesses em benefício de outras pessoas. Generosidade é a disposição de compartilhar, a disposição de dar, a disposição de estender ajuda, auxílio. O problema aqui é que a esmagadora maioria das pessoas não tem disposição alguma de compartilhar, disposição de dar. Mas ao contrário, a natureza humana ela vai exatamente na direção contrária. Ela busca receber. A natureza humana só busca, na realidade, saciar seus próprios interesses pessoais. E o grande problema que nós enfrentamos hoje é que nós vivemos em uma sociedade absolutamente centrada no eu. Você já parou para pensar na quantidade de termos que nós criamos e questões que são passadas a nós, que giram ao redor de nós mesmos? A gente escuta sobre autoajuda, autoestima, autoanálise, autossatisfação, autodescoberta, autoconfiança, autocontrole, autodefesa, autodeterminação, autonomia, auto. A lista não tem fim. Nós somos parte de uma sociedade centrada em si mesmo. E vivemos hoje, no século XXI, a geração do eu. Sempre estamos preocupados conosco, com a gente mesmo. Só que isso não deveria ser surpresa para nós, principalmente quando nós olhamos para a palavra de Deus. Porque aqui nós encontramos, queridos, a descrição desse período da história humana. Eu convido você a acompanhar comigo exatamente o que a Bíblia apresenta. Esse momento, a descrição dos momentos que vivemos. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Os homens, diz o texto, serão amantes de si mesmos. Que coisa impressionante a descrição de nossos dias. Você percebe? A lista é ainda maior, mas eu trouxe para vocês tudo aquilo que está relacionado com a questão do eu nesse texto. E que triste realidade é viver dessa forma. Os resultados do egoísmo, queridos, são muitos. Mas eu gostaria de compartilhar com você nesse momento pelo menos 2 problemas crônicos que vemos em nossos dias, como resultado de uma vida guiada pelo egoísmo. Um dos problemas que nós enfrentamos hoje em nossa sociedade é o individualismo. Mas o que é isso? Nada mais é do que viver apenas e tão somente para si mesmo. A pessoa que é individualista, ela se torna o padrão da sua própria vida. Em outras palavras, eu julgo, eu determino o que é correto e o que é errado. Eu determino o que eu quero e o que eu não quero para a minha vida. Na sua essência, o individualismo proclama que o homem tudo pode, desde que ele tenha vontade, talento, capacidade de ação individual. E isso basicamente é tornar-se o seu próprio Deus. É viver para si mesmo. É você definir o que é melhor para você. Só que esse pensamento não é algo de agora. Na realidade, por milênios, o ser humano tem sido vítima dessa filosofia de vida. Convido você a acompanhar comigo, por exemplo, um dos períodos mais negros da história de Israel.
Um período que nós encontramos no Antigo Testamento. No livro de Juízes, nós encontramos um momento em que a nação eleita por Deus, como o seu povo vivia em total caos. Anarquia total. E ouça com atenção a razão. Diz o texto bíblico, em Juízes, capítulo 21, verso 25, que naquele tempo não havia rei em Israel. E ouça com atenção. E cada um fazia o que bem queria. Parece aqui nossos dias, né? Cada um fazia o que bem queria. Como a moçada diz por aí, fazia o que dava na lata. Não havia juízes, não havia um padrão, não havia leis, não havia regras. Faziam o que bem queriam. A consequência? Anarquia total. Cada um pensando apenas em si. E hoje, quando você anda por aí, quem sabe você encontra de maneira tão clara decisões, ações de pessoas que fazem exatamente o que bem querem, apenas para satisfazer seus interesses pessoais. E algumas consequências são interessantíssimas. Eu tenho aqui um caso que eu quero compartilhar com você, que aconteceu na cidade de Biddeford, no estado de Maine, nos Estados Unidos. Interessantíssimo, que uma pessoa, olha só essa foto, decidiu estacionar. Quantas vezes você vê a pessoa que vai estacionar, em vez de colocar na vaga certa, ela põe exatamente em cima da linha, né? Pega duas vagas. E ali a criatividade dos funcionários do supermercado, que isso aconteceu. E veja só o que aconteceu com esse carro aí. Colocaram, eu tenho aqui a foto aqui, você está acompanhando na sua casa. Tem uma quantidade de carrinhos ali de compras ao redor. Interessante, né? Eu fico imaginando a pessoa quando chegou para pegar o carro e viu essa decisão aqui daqueles que trabalhavam nesse supermercado. Esse é um claro exemplo de alguém que pensa só em si. Você já viu desses aí onde você mora? Gente que estaciona em vaga de deficiente, gente que estaciona em cima da faixa de pedestres. Agindo assim, as pessoas apenas demonstram um pouquinho do individualismo que tem no coração. Pensa você que eles têm preocupação com outras pessoas? Não. Querem apenas satisfazer a sua vontade. Aqui está bom demais para mim, aqui eu paro. Cada um pensando apenas em si mesmo. Esse é o resultado direto de uma vida centrada no eu. Só que isso não é tudo. Há um outro movimento que interessante que também demonstra claramente o eu acima de todas as coisas. Além do narcisismo, do individualismo, nós temos o narcisismo. Esse é o problema causado também pelo egoísmo, mas com um outro foco. Às vezes nós pensamos que narcisismo é simplesmente relacionado com pessoas que se acham bonitos ou bonitas. Não. Em realidade, esse transtorno até de personalidade, o transtorno de personalidade narcisista, que é um dos vários tipos de transtornos de personalidade, é um transtorno mental no qual as pessoas têm um senso distorcido da sua própria importância. Pessoas assim têm uma profunda necessidade de atenção. A pessoa que é narcisista, ela precisa receber a admiração excessiva de todo mundo. E geralmente tem relacionamentos com conflito e não sentem empatia por outras pessoas. Só pensam em si. Só que, no entanto, por trás da máscara que aparenta uma extrema segurança, o que existe na realidade é uma autoestima frágil, extremamente vulnerável. E esse tipo de pessoa não consegue lidar com crítica alguma, sempre ataca. Esse é um outro problema associado ao egoísmo, porque o que importa é apenas o eu. Tudo o que me interessa são os meus sonhos. Tudo o que me interessa são os meus desejos. Tudo o que me interessa é a minha autossatisfação, a minha felicidade, a minha carreira. Nada mais importa. O que eu ganho com isso? Sempre ao entrar em algum tipo de relacionamento, eles pensam, o que eu ganho com isso? São pessoas que sempre pensam nelas mesmas. Antes da pandemia, eu tenho certeza que você, por muitas vezes, eu já usei muitas vezes, aquele tipo de restaurante que a gente chama de self-service. Você lembra? Por sinal, esse é um dos setores mais afetados nesse último ano e meio. 40% dos restaurantes self-service no Brasil fecharam durante esses últimos 18 meses. Mas o que era um restaurante self-service? É um local que você entrava, pegava o seu prato e você mesmo se servia. Você pega o que você quer.
pouquinho dali, um pouquinho dali, pegávamos o que queríamos. Sabe qual é o problema? É que hoje muitas pessoas querem viver uma vida self-service, que leva o ser humano ao ponto de viver exatamente aquilo que nós encontramos como descrição aqui no livro dos Salmos. Ouça, ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. Quais são os resultados? Uma pessoa que vive dessa forma é uma pessoa que geralmente tem relacionamentos superficiais, pessoas que muitas vezes se colocam numa situação que sofrem com solidão. Porque se nós estamos constantemente pensando em nós, a gente não tem tempo para dedicar a verdadeiros relacionamentos. Eu não tenho tempo para você. Eu tenho tempo para você enquanto eu tenho interesse. Na hora que o meu interesse é saciado, eu descarto as pessoas. Pessoas com um alto grau de sentimento egoísta em seus relacionamentos geralmente sofrem. Sofrem porque no fundo, seus relacionamentos são praticamente apenas superficiais. O problema é que se você se coloca como o centro do universo, não vai demorar muito não, para que você perceba que o seu mundo de fato não tem significado, não tem valor, não há razão. Sabe por quê, querido amigo? Porque o egocentrismo nunca satisfaz. Mas por quê? Porque a vida humana ela é algo mais. A vida humana, nós somos criados por Deus não para vivermos ao redor de nós mesmos. Apenas uma pessoa, não. A vida humana é muito mais do que apenas você. Se você se coloca no centro como um deusinho aí, em breve você vai perceber que a vida é vazia, sem propósito algum, por uma simples razão: você não é Deus. Muitos até querem, mas não são e nunca serão. Senhoras e senhores, essa tem sido a estratégia do inimigo de nossas almas desde o primeiro dia da tentação. Ouça. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Nós vivemos no século 21. Hoje, diante de nós, a mais velha mentira contada à humanidade. Nada novo aqui. Você vai ser como Deus. Vamos ser como Deus, sejamos deuses. O problema é que apenas nós entramos em problemas quando nós queremos, quando nós buscamos, quando nós lutamos e brigamos para ser o centro do universo. Na verdade, você e eu, nós precisamos de um poder maior, uma autoridade superior. Eu e você, nós precisamos de um foco mais amplo, uma vida moral mais elevada, porque só assim nós encontramos significado e razão para a nossa existência. Algo além de nós mesmos. Não a centralidade da vida humana em nós. Algo além de nós. É isso que você e eu precisamos. Ouça só que a palavra de Deus coloca de maneira tão clara a cada um de nós: o egoísta sempre causa problemas. E se isso é verdade, e eu profundamente acredito e creio, sem qualquer margem de dúvida aqui, qual é a solução para o egocentrismo? Será que existe alguma saída para que a gente possa vencer essa força, a força do eu? Uma das soluções? Generosidade. Generosidade é uma das soluções.
porque ela busca o bem-estar de outras pessoas. A generosidade nos leva a pensar em outras pessoas e não em nós todo o tempo. A generosidade, ela está centrada no dar e não no receber. A generosidade nos leva a pensar em outros, não em nós. É por isso que o próprio Jesus Cristo, certo dia, ele afirmou: lembrem-se das palavras do Senhor, é mais feliz quem dá do que quem recebe. E aqui Lucas, escrevendo esse momento, o que Cristo disse: é mais feliz quem dá do que quem recebe. Encontramos aqui em Atos 20, 35. Você já imaginou como é que seria o nosso mundo se as pessoas fossem de fato assim? Mais feliz é aquele que dá do que recebe. Dar, ser generoso, diz o texto que nos tornaria mais felizes. A generosidade é um tema que nós encontramos repetidas vezes na palavra de Deus. E a maior expressão de generosidade, o maior ato de doar, nós encontramos na própria vida de Jesus Cristo. Ele mesmo afirmou: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Mas afinal, quem sabe você pode estar pensando: o que Deus vai me dar se eu for generoso? O que eu ganho com isso? Será que existe algum benefício para a minha vida se eu começar a viver dessa forma? Eu gostaria nesse momento sugerir a você ao menos 5 benefícios que nós podemos viver, que nós receberemos, que nós teremos quando nós nos tornamos pessoas mais generosas. Benefícios da generosidade. E o primeiro deles é esse: a generosidade nos ensina o que é amor. Isso é extraordinário. Ensina o que é amor. Deus é generoso. Intrínseco à pessoa de Deus, a sua pessoa, a sua natureza, está o desejo de dar. O verso mais conhecido das Escrituras, o texto que mais se conhece desse livro, é o texto que nós encontramos em João, capítulo 3, no verso 16. E esse texto, muito provavelmente você, quem sabe, saiba em sua mente, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você percebe? Amar e dar são os dois lados de uma mesma moeda. E eu gostaria que você ouvisse com atenção o que eu vou dizer nesse momento a você. Você pode até dar sem amar, mas você não pode amar sem dar. Porque Deus amou, Ele deu. O dom, querido amigo, querida amiga, de dar, começa nele. O dom de dar começa no Criador. Você lembra quando você, quem sabe, ficou apaixonado pela primeira vez? Ou quem sabe ele se preparando para uma decisão mais séria em algum relacionamento? Quando a gente está apaixonado, a gente geralmente não pensa muito nos gastos, não. Aquilo que a gente consegue, a gente compra e dá. Uma outra demonstração de amor clara, e eu amo fazer isso, é quando tenho a oportunidade de dar presentes para os meus filhos, para minha esposa. É uma alegria, eu gosto de comprar, eu gosto de dar, de ver ali a alegria deles, o sorriso. A satisfação que a gente consegue trazer a alguém quando a gente dá algo para essa pessoa. Muitas vezes não precisa ser algo caro, alguma coisa simples. É uma demonstração, basicamente, que a gente tem, que você diz: eu pensei em você, eu lembrei de você. Queridos, é impossível amar de verdade sem a disposição de dar. E se eu e você queremos compreender melhor o que é amor, nós precisamos praticar a generosidade. Nós precisamos aprender, precisamos viver a experiência de pensar
além de nós mesmos. E é por essa razão que Paulo, categoricamente, ele afirma: o amor não procura seus interesses. O amor não procura seus interesses. Você percebe a dificuldade que a pessoa que é egoísta tem? Quem ama de fato não está pensando em si. Mas o que isso significa? Significa que o centro do universo não mais é você. Significa que você não pensa em você todo o tempo. Quem ama de verdade está sempre disposto a colocar o outro em primeiro lugar. E nesse tipo de relacionamento, há o desejo de fazer o outro feliz. Há o desejo de servir a outra pessoa. A Bíblia diz: se alguém quer ser o primeiro, será o último. Jesus Cristo afirma isso. Se alguém quer ser o primeiro, ele será o último. Muita gente se aproxima de outras pessoas, na realidade, apenas e tão somente com interesses egoístas na sua agenda. Essa dificuldade que muitas vezes pessoas com bens financeiros ou celebridades têm. As pessoas se aproximam delas com interesse. Não porque de fato se preocupam com aquela pessoa como um ser humano. Mas quando nós centramos os nossos relacionamentos com o objetivo direto de saciar apenas as nossas necessidades, geralmente somos nós que ficamos desapontados. A ironia aqui, se é que nós podemos dizer assim, é que quanto mais buscamos o bem-estar, a alegria, a satisfação daqueles que estão ao nosso redor, das pessoas em nossa comunidade, mais beneficiados nós seremos a médio e longo prazo. Mesmo que muitas vezes nós não possamos reconhecer os benefícios imediatos ali da generosidade ao nosso lado. Mas o que não impede também que eles ocorram de maneira imediata. O apóstolo Paulo, ele aconselha o seguinte: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Quanto mais você se doa ao seu próximo, mais você recebe em troca. Quanto menos você olhar para si, mais receberá a bênção de aprender de fato o que é amor. Por que o foco das nossas atenções indica onde está nosso amor? Por uma simples razão. Por um simples motivo. Porque o próprio Jesus Cristo, ele indica e nos mostra o porquê. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará seu coração. Então, eu te pergunto hoje, onde é que está o seu coração nesse exato momento? Seu coração sempre está onde o seu tesouro se encontra. E na realidade esse tesouro pode ser qualquer coisa nesse mundo. Um carro novo, uma casa na praia, uma posição, um status, outras pessoas, conforto. Ou também pode estar em Deus. Talvez seu tesouro está naquilo que é importante para Ele. E cada vez que eu e você demonstramos generosidade de maneira real, a disposição de dar daquilo que nós temos, nós fazemos, queridos, uma declaração prática que nosso coração não está em coisas. Nós demonstramos de maneira prática que nosso coração, de fato, está naquilo que é importante e significativo para Deus. Esse é um dos benefícios que nós recebemos ao aprender o que de fato é amor. E além disso, um outro benefício, um outro extraordinário benefício da generosidade é que ela auxilia na luta contra o materialismo. Existe uma grande mentira que é constantemente divulgada em todo o mundo. E a mentira é basicamente essa: que você pode comprar felicidade. Muitos imaginam que se tiverem algo, ainda que não tenha, não, serão felizes. Algo que ainda não tem, se eu conseguir eu vou ser feliz. Se fosse assim, as pessoas que têm mais coisas seriam as pessoas mais felizes do mundo. Isso na realidade não é a verdade. Estudo atrás de estudo analisa essa questão da riqueza e da felicidade.
A real felicidade não está nas coisas que nós temos. Há pessoas abastadas, tudo aquilo do ponto de vista material que você pode imaginar, eles têm. Mas algumas delas enfrentam dificuldades, sérias dificuldades, e não são felizes. E não são felizes. E é por essa razão que o homem mais sábio que nesse mundo já pisou, Salomão, ele afirma o seguinte na palavra de Deus: quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. A maior ilusão aqui é que muitos se esquecem que acumular riquezas não é sinônimo de felicidade. Obviamente, como eu acabei de mencionar a vocês, dinheiro pode trazer o sentimento, quem sabe, de bem-estar momentâneo, porque você tem a possibilidade de adquirir coisas. Só que o acúmulo de coisas não é garantia de felicidade. Como ser completamente feliz, eu te pergunto? Com uma família destruída. Mesmo tendo muitas coisas, como é que você pode ser feliz sem saúde? Mesmo tendo milhões na sua conta bancária, como é que você pode ser feliz sem esperança? Você entende? Ouça com atenção aquilo que nós encontramos no Novo Testamento. É o conselho que o apóstolo Paulo também nos dá. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma alcançarão a verdadeira vida. Essa praticamente é uma das mais profundas orientações às pessoas que têm bens financeiros. Eu repito, não há nada de errado em gostar de coisas. Não há nada de errado em acumular coisas, desde que essas coisas não sejam a razão da sua existência. Acabamos de ler que Deus provê todas as coisas para nós, para nossa satisfação. Só que nós não podemos fazer com que a nossa vida gire ao redor dessas coisas. E é por essa razão também que Paulo, ele diz: o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O que fazer então? Mais uma vez, a generosidade é o melhor antídoto contra essa doença do materialismo. Um outro benefício? Sim. A generosidade, ela aumenta a nossa fé. Queridos, existem inúmeras promessas aqui na Bíblia. E grande parte dessas promessas estão relacionadas com a nossa atitude diante daquilo que nós possuímos, nossos recursos materiais. Deus basicamente diz: se você for generoso, se você tiver a disposição de dar, eu vou dar para você ainda mais. A palavra de Deus afirma: confie no Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração. Nunca pense em sua própria capacidade, ou melhor, que a sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Dê honra ao Senhor, oferecendo a Ele a primeira parte de tudo que você ganha. Eu reconheço que esse tema é um assunto delicado para alguns. Principalmente dentro do contexto religioso, em que muitos se aproveitam da fé e da sinceridade das pessoas para benefício pessoal. Infelizmente, muitos líderes religiosos hoje agem de maneira oportunista e abusam de algo que foi estabelecido pelo Criador. Só que nós não podemos fugir da realidade de que ser generoso é uma atitude que o próprio Deus espera de cada um de nós. Ele mesmo disse: confia em mim. A Bíblia é muito clara sobre o propósito de Deus em estabelecer esse hábito entre aqueles que decidem viver
por fé nele. A finalidade, o propósito, é ensinar vocês a temerem sempre o Senhor, dando sempre a Deus o primeiro lugar nas suas vidas. Esse é o propósito. Esse é o objetivo de Deus. Para que nós possamos dar sempre a Deus o primeiro lugar em nossa vida. E sobre essa mesma atitude de dar a primeira 10ª parte daquilo que nós recebemos dele, Deus diz nos antigos escritos do profeta Malaquias no Antigo Testamento: experimentem, deem-me uma oportunidade de provar que isso é verdade. Uau! Deus diz: me experimenta, me dá uma oportunidade para me mostrar para você que isso é real. Ser generoso, dar, é uma oportunidade de fortalecimento da nossa fé. Deus diz: me prove se você quiser. Me prove se você quiser. Um outro benefício nós encontramos também na atitude de sermos generosos é que ela proporciona bênçãos de Deus. Ao sermos generosos, nós estamos demonstrando a disposição de dar de acordo com o plano de Deus na nossa vida. E quando você age assim, essa atitude te prepara para receber aquilo que Deus tem reservado para você. Na verdade, é uma conexão com o que acabamos de ver. Porque no momento que você é generoso, isso aumenta a sua fé, você confia nele e diz: confia em mim. Na sequência, nós recebemos a bênção do Senhor. Nesse mesmo texto de Malaquias que eu li há pouco, quando Deus nos orienta sobre a prática de retornar a primeira 10ª parte do nosso ganho para Ele, Deus, afirma a nós com convicção: se vocês fizerem isso, abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardá-la. Aqui, queridos, se você me permite, eu queria falar de experiência própria. É sempre melhor, sempre, 90% com a bênção de Deus do que você tem 100% nas suas mãos sozinhos, sem a bênção do Senhor. Quantas e quantas vezes essa promessa foi real na experiência de vida do meu lar, da minha casa, das decisões que eu e a minha esposa tomamos anos atrás. E eu queria dizer uma coisa para você, e que essa coisa fique bem clara. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro. Ele é o dono de tudo. O que Ele deseja, o que Ele quer, é aquilo que o dinheiro representa para você e para mim. E o princípio matemático estabelecido por Deus nas Escrituras é que 9/10 com a sua bênção é muito melhor do que 100% sem a bênção do Senhor. No livro de Provérbios nós encontramos uma outra promessa extraordinária: quem é generoso será abençoado. Ouviu? Quem é generoso será abençoado. Por que isso? Hein? Porque vivendo assim, nós estamos preparando a nossa vida para receber a bênção de Deus. E ademais, quando nós agimos dessa forma, nós temos o potencial de criar um efeito dominó em outras pessoas. Isso mesmo. Quando você é generoso, toca alguém, aquela pessoa, quem sabe, é tocada, e ela pode ser generosa no futuro. Criamos um efeito dominó entre aqueles que estão ao nosso redor. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, apenas recapitulando aqui alguns dos benefícios da generosidade que vimos até agora. Ela nos ensina o que é amor. Ela nos auxilia nessa luta contra o materialismo. Aumenta a nossa fé. Proporciona a nós bênçãos de Deus. E, finalmente, o quinto benefício que eu gostaria de sugerir é que a generosidade nos traz felicidade. Um dos grandes benefícios da generosidade é que ela é para nós fonte de alegria. E é por essa razão que certo dia Jesus Cristo afirmou:
Há maior felicidade em dar do que receber. Deus, querido, está constantemente tentando nos ensinar a que sejamos mais generosos. A nossa natureza, ao menos a grande maioria de nós, é exatamente o contrário. Nós somos egoístas por natureza. O egoísmo, na realidade, é algo intrínseco a nós como seres humanos. Aqueles que são pais sabem exatamente o que eu estou falando. Lembram-se? Nossos filhos, quão rapidamente eles aprendem, é meu? Que dificuldade quando são pequenos, quando eles percebem que eles têm coisas, em compartilhar o brinquedo com um amiguinho. Meu! Quando crescemos, a gente consegue disfarçar um pouquinho, mas no fundo, a natureza é a mesma. Mas quando nós começamos a praticar a generosidade, nós sentimos algo diferente. Quando você começa a ver essa experiência, algo especial, algo maravilhoso começa a acontecer. Aqueles que não sabem sobre o que eu estou falando é porque nunca viveram a experiência, nunca fizeram isso. Dar de maneira generosa é fonte de alegria. As pessoas mais felizes nesse mundo são aquelas que vivem em prol de Deus e de outras pessoas. O prazer de dar, o prazer de compartilhar. Nesse mundo só existe dois tipos de pessoas: aqueles que dão e aqueles que recebem. Cristo disse: quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. E eu me pergunto, quem sou eu? E quem sabe seja um momento apropriado para você perguntar a você mesmo: quem é você? Que tipo de pessoa é você? E aqui, se você me permite, eu gostaria de fazer um outro comentário importante para possamos entender nesse tema. Deus, Ele não está interessado no valor, na quantidade que você doa. Não. Ele próprio, Deus, Criador desse universo, Ele declara: tanto a prata quanto o ouro me pertence. Está dizendo para você, para mim, filho, filha, eu sou o Criador. Eu não criei só esse planeta, eu criei o universo. Tudo vem das minhas mãos. Tudo vem das mãos dele. Portanto, o que ele tem de interesse, na realidade, é a sua atitude. Disse antes e repito: Deus não quer e nem precisa do seu dinheiro, Ele quer você. E vivendo assim, não tenha dúvida se você vai ser mais feliz. Você vai ser mais feliz. Mas afinal, como é que nós podemos de fato receber esses benefícios da generosidade? O que a gente pode fazer para que nas nossas ações ou na nossa prática de doar, a gente possa de fato viver a atitude que Deus espera de cada um de nós? Como é que nós podemos compartilhar aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos dá? E nos últimos minutinhos que nós temos, para concluir, eu peço sua permissão para compartilhar com você de maneira prática atitudes que você pode desenvolver para viver generosidade na sua vida. Como praticar a generosidade? Primeira atitude: doe de boa vontade. Certa vez o rei Davi, o segundo rei do antigo povo hebreu, ele convocou ali seus súditos para que eles pudessem doar, que eles doassem o que pudessem para a construção do primeiro templo dedicado a Deus, que foi ali na cidade de Jerusalém. Ouça o que ele disse para o povo. Davi disse: agora, quem está disposto a dar ao Senhor Deus por vontade própria? Como resultado do pedido de Davi, o povo deu de boa vontade ofertas a Deus, o Senhor, e eles ficaram alegres, porque havia sido dado tanto. O rei Davi também ficou muito feliz. Lembre-se quando mencionei que dar um resultado é alegria em nós? Essa experiência, nós vimos claramente que foi o sentimento que tomou o coração dessas pessoas. E em seguida, o rei Davi, ele diz o seguinte, dirigindo-se a Deus: eu sei que tu pões à prova os corações e amas as pessoas corretas. Com honestidade e sinceridade, eu te dei de livre vontade tudo isso e vejo com alegria
que o teu povo trouxe de boa vontade ofertas a ti. Esse é o ponto que eu quero salientar para você nesse momento. Queridos, nunca se esqueça, dar, ser generoso, depende da sua atitude e não do tamanho da sua conta bancária. Uma coisa é você dar o que sobra, aquilo que você não precisa. Outra coisa bem diferente é você dar e doar de boa vontade. Doar o seu melhor para Deus. Em auxílio, aquilo que é necessário. Ou pessoas que precisam de auxílio. Certa vez, ao contemplar algumas pessoas fazendo suas doações, Jesus percebeu que os ricos, ali no templo, davam suas ofertas. E eles chegavam lá com um saco de moedas e faziam ali um show para dar a sua oferta. Chamando a atenção de todos. Pouco tempo depois, uma pobre viúva se aproximou. E com vergonha, ela colocou apenas 2 moedinhas de cobre de valor insignificante dentro do local onde as ofertas eram colocadas. Ela se afasta em silêncio. E Jesus, vendo a atitude daquela mulher, ele diz imediatamente, naquele exato instante, afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Você percebe, querido? Tudo depende da sua atitude, tudo depende de como está seu coração. Tudo depende de onde está o seu tesouro. Portanto, segundo a orientação de Deus, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Portanto, ao ser generoso, doe de boa vontade. Mas além disso, doe também com alegria. Se você não consegue compartilhar aquilo que Deus lhe dá com alegria, alguma coisa está errada. Não se esqueça, o maior interesse de Deus é na sua atitude. E é por essa razão que Deus ama quem dá com alegria. Nós já vimos nessa série que a alegria é uma das principais características de uma vida plena, uma vida completa, que busca colocar em prática ali os propósitos de Deus para a nossa existência. E parte dessa alegria, no entanto, nós só podemos obter quando a gente tem disposição de compartilhar, disposição de viver em generosidade, pronto para dar daquilo que Deus já nos deu. E talvez seja por essa razão que nós encontramos mais de 2.000 citações na Bíblia sobre dar, compartilhar, devolver a Deus parte daquilo que Ele já nos deu com tanta bondade. Portanto, doe de boa vontade e doe com alegria. Uma terceira atitude? Doe com fé. No Novo Testamento, nós também encontramos. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Esse é o princípio do plantio, exatamente o que nós temos aprendido juntos nessa série, cultivando o futuro. Qual é o tipo de futuro que você planta hoje? Queridos, uma colheita de sucesso não é resultado de você sentar e esperar ali pelos resultados, sem planejamento, sem ação, não. O lavrador ele precisa preparar o solo, mas acima de tudo ele tem que plantar sementes. E a quantidade de sementes que ele planta determina o tamanho da colheita. Se ele espalha pouquinhas sementes ali, a colheita é pequena. Se ele espalha muitas sementes, de maneira sábia, a colheita é abundante. E aqui a Bíblia afirma que isso é verdade em cada área da nossa vida. Tudo aquilo que você planta, você colhe. E algo mais, e você colhe na proporção que você plantou. E a grande pergunta aqui é: qual o tamanho da colheita que você quer receber? Queridos, dar não é um débito a mais na sua vida. Dar é a semente que você planta. Não é uma obrigação, é uma escolha, uma decisão, a decisão de ser generoso. Portanto, é um ato de fé. Ser generoso é uma atitude que demonstra fé em Deus. Portanto, doe com confiança e fé de que Deus vai te dar uma colheita em abundância. E finalmente, para concluir, doe com gratidão. Em outras palavras, seja generoso com um coração que reconhece de onde é que vem as coisas que você tem. Na mesma experiência que Davi teve,
ali iniciando os preparativos para a construção do Templo de Jerusalém, nós encontramos uma faceta fundamental ali na atitude de doar, que é compartilhar aquilo que temos com um coração agradecido. Davi, ele reconhece de onde vinha tudo aquilo que o povo estava de maneira tão generosa doando, e ele agradece a Deus por aquele momento. Ele diz: toda a riqueza e a prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. No entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Extraordinário. Essa é a atitude que Deus espera de nós. Compartilhar com um coração grato. Quando você olha ao seu redor, para a sua vida, quantos são os motivos que você encontra para que você possa ser grato? Às vezes é uma coisa importante que nós deveríamos fazer, quem sabe de maneira intencional. Muitas vezes a gente simplesmente entra na rotina diária e nós nos esquecemos de olhar, perceber os motivos pelos quais deveríamos ser gratos. Queria dar uma sugestão para você. Você que está em casa, quem sabe, é pegar um pedacinho de papel, uma caneta. Talvez hoje mesmo, antes de dormir, ou amanhã cedo quando você levantar, faça uma lista. Motivos pelos quais sou grato a Deus. E muito provavelmente a sua lista vai começar com uma palavrinha. Pelo dom, pelo presente da vida. Queridos, no momento esse que estamos vivendo, em que milhares de pessoas em todo o mundo, milhões na realidade, perderam sua vida nessa pandemia, eu sou grato a Deus por estar vivo hoje. Sou grato a Deus por ter saúde hoje, outra razão para sermos gratos. Sou grato a Deus porque hoje tive meu alimento. Sou grato a Deus porque tenho um lugar para descansar, para dormir. Sou grato a Deus pela minha família. Sou grato a Deus pelos meus amigos. Sou grato a Deus pela oportunidade de viver por Ele. A lista é longa. O que nós precisamos é parar e pensar. Você tem motivos para ser grato? Escreva. Quem sabe aumente essa lista. E você perceberá de fato o que Deus te concede. Muitas vezes nós sequer paramos para refletir. O salmista, ele pergunta: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Como é que você pode retribuir para Deus por tudo que Ele tem feito por você? Como? Tendo uma atitude de generosidade, demonstrando uma constante disposição de compartilhar quem você é e aquilo que você tem, aquilo que você possui, com Deus e com outras pessoas. Tudo isso faz parte, queridos, de um coração guiado pela generosidade. Generosidade. Onde é que tudo isso começa? E quem sabe, você pode pensar: pastor, onde é que eu posso começar de verdade? A Bíblia também indica. O apóstolo Paulo diz claramente onde começar. Entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. Queridos, nessa área, generosidade, tudo começa aqui, numa entrega completa e genuína a Deus. Pessoas generosas começam entregando a si mesmas a Deus. Eu disse algo que quero repetir para você nesse momento: Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa dos recursos financeiros que você administra.
O que Ele de fato deseja é o que tudo isso que você tem representa para a sua vida. Ele quer você por completo. Ele quer o seu tempo, Ele quer a sua energia, Ele quer os seus sonhos, seus esforços, seus bens, tudo. Deus não busca e não deseja a sua carteira. Não. Deus busca e deseja o seu coração. Enquanto você e eu nós não compreendemos a atitude do nosso coração em relação ao dinheiro, aos bens materiais que nós temos, enquanto nós não entendemos a importância da gratidão por tudo aquilo que Ele nos concede, a gente nunca perceberá de fato aonde é que está nosso maior tesouro. Enquanto não percebemos o valor e a importância de sermos generosos, nós sempre vamos ter dificuldade em compartilhar, em dar, em servir outras pessoas. A questão não é o que você tem dentro da sua carteira. A questão é o que você tem dentro do seu coração. Generosidade. Essa também é uma das facetas do fruto do Espírito. E como eu tenho dito nessa série, e repito nesse momento, se você busca um futuro de acordo com o plano de Deus para a sua vida, plante e cultive essa semente. E o fruto da generosidade, certamente, será uma realidade na sua vida. Nunca se esqueça. Deus não quer e não precisa das coisas que você tem. Ele quer e busca seu coração. Grande Deus, eterno Pai, Senhor, essa é uma das grandes lições que como seres humanos precisamos aprender. Obviamente vem da compreensão, vem do reconhecimento de que tudo aquilo que temos, aquilo que somos, aquilo que possuímos, tudo isso faz parte da Tua bondade, faz parte do Teu desejo de nos amar. E o Senhor nos concede tudo aquilo que necessitamos. Mas quando nós analisamos o fruto do Espírito, na busca por uma vida plena, uma vida completa, vemos lá a importância da generosidade. Pai, suplico a Ti que hoje, de uma maneira marcante na vida de cada um de nós, das pessoas que nesse momento estão ouvindo Tua palavra, e nessa singela prece, tomem a decisão de viver a vida de generosidade. Que entendam de maneira definitiva que aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor busca, não é a nossa carteira, os nossos bens, não. Aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor busca é o nosso coração. E nesse momento, Pai, colocamos em Tuas mãos nosso coração. Toma-o, Pai, transforme-o e dá-nos a experiência da generosidade, para que possamos dar com amor, com alegria, com fé e com um coração agradecido. Isso a Ti lhe suplicamos em nome dEle, Teu Filho e nosso Salvador, Jesus. Amém, Senhor. Amém.